Olá, estamos aqui em mais um programa Chefes do Apetite. Álvaro César Galvão e eu, para mais um brinde hoje com a chefe Ana D'Andrea, que tem um blog muito movimentado no Facebook, que é o Giuseppina, e especializada na área de panificação. Vamos falar de pães, de harmonização de pães e vinhos, né? Para isso mesmo, nada melhor do que um rosto de Montaltino, para que a gente possa combinar bem, né, com o pão, que é um alimento sagrado, onde você põe a mão, transfere energias, e a vinicultura também faz a mesma coisa. Então vamos, com licença. Mais um oferecimento da Mistral, né? Mistral. Nossa parceira. Eu vou dar para você esse que tem a boca mais aberta. Tá certo. Fica mais fácil dele aerar. Uhum. Você melhor apreciar. Aqui o problema é a gente não poder levantar porque está plugado, né? Então tem que fazer um serviço aqui meio... A gente vai. Então vamos a um brinde. Saúde. Saúde. Um bom ano de 2013. Vocês tenham nós. muita paz. Muitos pão. pães, como eu falo que já virou um jargão, bora fazer pão. Isso. Tomando esse vinho, vendo essa acidez característica dos vinhos italianos, onde você sempre pede comida, chama um pãozinho. Chama. É muito engraçado porque assim, eu acabei voltando ou assumindo a gastronomia como opção, assumindo minha paixão pela gastronomia mesmo há uns 3 anos atrás. Eu tô na área há 31 anos, aprendi com minha avó, Giuseppina é minha bisavó, né, imigrante italiana, que uma história de vida, ela acabou vendendo massa para fora, para criar os filhos, enfim. E há 3 anos atrás, quando eu fiquei viúva, eu me vi na mesma situação de estar fora do mercado de trabalho. E o pessoal fala assim, não, Aninha, faz uma massa que você faz super bem. Eu já vinha fazendo eventos, mas sempre para, né? Eu vou fazer porque eu gosto, vou fazer porque eu amo a cozinha, como bom italiano. Sentar, ficar na mesa, sem pressa de sair, comendo pão, né? Como a gente brincava, chuchando o pão no molho, chuchando o pão no molho, um bom vinho. E aí eu falei, não, então acho que está na hora de... E a homenagem, Giuseppina, a homenagem a ela, que é minha grande musa inspiradora, assim, minha bisavó. E voltei com tudo com massas, com essa parte da gastronomia italiana. Foi quando eu conheci, eu falo que é meu mestre-master, Carlos Baldo, que um grande mentor, e ele sempre assim, minha pequena gafanhota, como é isso, como que é aquilo, como é que eu fiz? Então ele sempre me colocando para cima ali e me espremendo, né, para tirar mais um pouco de mim. E eu comecei, que eu me lembro na cozinha, fazendo pão, cilindrando pão para minha mãe. Eu devia ter uns 10 anos. Sempre fiz pão. Adoro. E aí o pessoal falou, Porinha, faz um pão, mas você não faz para vender? Porque eu só fazia, vamos sentar tomar um vinho? Então pera que eu vou ali fazer um pão e já volto. Aí eu falei, tá bom. E aí eu comecei a me especializar, estudar fermentação, né? E hoje, aí montei o grupo sem a menor pretensão de nada. Falei, vamos montar um grupo até para marcar o nome. Em 2 meses a gente tinha 600 membros. Foi um boom, nós chegamos a 3.500 membros no Facebook, era um dos grupos mais movimentados. Aí a gente veio reduzindo, porque tinha muito fake, muita gente que não tinha nada a ver. Para administrar isso tudo é difícil. Muito tempo. Nós somos em 13 administradores. Porque assim, quando um não tá o outro. Sim. Você tem que estar o tempo inteiro de olho. É muito complicado isso. Porque as pessoas acham que estão em casa, então elas acham que elas... Perde um pouco a noção. Perde, né? Então assim, a gente tem que estar de olho, em comentário, porque às vezes não sei o que, brigou, e aí eles... Então, dá um pouco de trabalho. E aí nós somos em 13 no total, administrando o Giuseppina, que se tornou uma confraria de chefes. Né? Que foi muito engraçado, porque assim, Aninha, eu quero te conhecer, vamos cozinhar junto? Em 2000, nós estamos em 2013, 2012, em 2011, em setembro de 2011.
Foram 2 pessoas em casa. Em abril de 2012, foi o primeiro encontro fora de São Paulo, em Belo Horizonte, com o Baldo. O Baldo foi nosso anfitrião. A gente estava com 100 pessoas. Foi quando se tornou. Aí entraram algumas regras, os chefes cozinhando, que a ideia é essa, é a gastronomia sustentável, é trocar informação, é trocar ideia, né? Então, o que tem de novo hoje, como que a gente pode fazer, essa é a nossa... Você cultiva o levain? Cultivo. Eu tenho um bebê, ele dá mais trabalho que filho e criança. Eu tenho os 3. Eu tentei. Eu tenho filho, eu tenho cachorro, você tentou? Eu faço pão. Sempre fiz, adoro. Ultimamente não tenho tido tempo para fazer, mas eu pegava o fermento comprado mesmo, porque é muito complicado. Você tem que dedicar realmente... Como é que chamava aquele brinquedinho japonês que as crianças ficavam lá alimentando, eu lembro disso. É pior do que aquilo. Não, o que eu falo, dá mais trabalho que filho e que cachorro. E eu tenho os 3. Então dá pra eu tenho filho, eu tenho cachorro, eu tenho levain. Levain eu já matei 3, mas assim, eu você olhava... Não matou, você, sem querer deixou morrer. Pois é, eu esqueci as crianças, os bebezinhos dentro do armário e fui viajar para gravar, fazer uns pães fora. Eu olhava, esse levain é da minha avó, da minha bisavó, não sei. Eu olhava aquilo no freezer assim, ficava. Aí um dia eu falei, mãe, o que é isso? Aí ela me explicou um pouco o que era. Falei, tá bom. Aí eu tirei e comecei a alimentar. Se você puder falar rapidamente para os teleinternautas, porque o isso que é o levain. O levain é uma fermentação natural. Você pode fazer a partir de maçã, a partir de água de coco, a partir de caldo de cana. Você tem vários pontos, vários starts para você fazer esse levain. Então você pega, ele é um ser vivo, mais ou menos a mesma ideia do Yakult, tá? Você vai alimentando. Então você pega a maçã, rala a maçã, põe um açúcar, ela vai criar, né? Ela vai começar a interagir. A gente tem bactéria, tem os micro-organismos no ambiente, eles vão comer aquilo e aquilo vai começar a fermentar e criar o CO2. É um nominho complicado essa bactéria, assim, eu falo que são os monstrinhos. E esses monstrinhos vão comendo esse açúcar e ele vai fermentando e aí você tem que alimentar. Como toda criança, como todo ser vivo, você tem. Então o levain é vivo, é um ser vivo. O pão é um ser vivo. É o que eu falo, o mais legal do pão é que não é simplesmente um pão. É um ser vivo, ele tem vida. Então, quando você olha a massa crescendo e as bolhas de ar, aquilo se movimentando, você fala, gente, eu dei a luz a mais uma criança, a mais um bebê. Já vai aparecer uma sociedade querendo que a gente não mate mais o pão. Cortar o pão agora. Não, depois que você põe no forno, depois que você assa, aí não tem mais jeito. Não, tudo bem. Ele estrutura, eterniza e tá tudo bem. Então, assim, a panificação crema, mas a gente vivo, crema, né? Vira farinha de rosca, ele tá cremado. E aí depois a gente reaproveita, né? A sustentabilidade do pão, assim. Então... Você sabe que eu pedi para que ela explicasse porque a diferença é brutal. Entre uma levedura selecionada de laboratório que você compra, principalmente hoje com a comodidade dessas secas, você compra biológicas secas, não precisa nem ser aquela que você tem que manter fresca. Eu utilizo a fresca em algumas receitas. O levain dá um outro sabor, é uma outra coisa. Então, eu tenho o meu pão italiano é de longa fermentação. A questão do levain é assim, levain é longa fermentação. Então, você vai começar o pão hoje, você vai assar ele amanhã. Certo. Tá? Eu não faço todos os meus pães com levain. Porque ele tem um sabor muito próprio. E esse aqui que eu estava falando da história do freezer, aí um dia eu perguntei, minha mãe me contou o que era. Aí eu tirei um pedacinho, porque eram assim alguns potinhos. Você vê que minha bisavó fracionou. Aí eu tirei um, tentei, matei, tirei o segundo. Por isso que eu falei, eu já matei 3 crianças, porque eu tentei o segundo, matei, eu falei, não, dá um tempo. Aí tirei um deles, e aí eu falei, não, esse daqui eu vou fazer um teste, porque era de banana, era um levain de banana. Aí eu alimentei com maçã, eu alimentei com abacaxi, eu alimentei com cerveja, eu alimentei com iogurte, com água de coco, com caldo de cana. Então hoje eu tenho um levain com todos os princípios. Sei. Que é um levain meu. Então assim, se eu te der a gente chama de perna, se eu tirar um pedaço do meu levain e te der um pedaço do meu levain, você vai ter um levain seu que vai ser diferente do meu. Porque só a farinha de trigo tem uma hora que ela já não sustenta mais. Então você tem que entrar, você tem que equilibrar o pH,
Aí, hoje a gente tem as fitinhas de piscina, mas antes, como que você fazia? Não tinha. Você enchia um bol com água, aí você pegava o levain, colocava um tanto dele dentro da água. Se boiasse, tudo bem, se afundasse, você tinha. Ele estava com pH, estava muito ácido. Aí o pão não ia fermentar, então você tinha... Hoje a gente tem a fitinha de piscina, que facilitou bastante a vida, porque era uma meleira, assim, absurda. Então, eu faço alguns pães com levain de longa. O pão italiano, a receita que eu tenho, veio, um amigo meu me mandou da Itália. Pão de Puglia, então assim, os pães tradicionais com levain eu mantenho, que são os de longa fermentação. Só que, fora esses tradicionais, eu comecei nessa história de vinho, eu falei, não, vamos, eu olho o vinho assim, por exemplo, eu já dei um gole, eu já comecei a pensar aqui com o que ele podia harmonizar. Não, ele estar no pão. Ah, sim, ele fazer. Ele estar no líquido, né, eu tenho o líquido e o sólido, então assim... O teor alcoólico, a gente tem sempre que estar de olho, porque eu já matei, né? Você mata o fermento. A cerveja, por exemplo, eu posso colocar na hora de fazer a esponja, que é outra fermentação, que ajuda a dar uma sustentação no pão. A cachaça e o vinho eu não posso, porque o teor alcoólico é muito alto. Então eu tenho que ou reduzir, aí eu tiro o teor alcoólico, eu faço uma redução e ponho no final, ou eu coloco lá no final. Ela vai ficar com um sabor mais forte, mais marcante. Então, assim, você fazer um pão com a cerveja, eu lembro que ano passado eu fiz um que eu falei, gente, esse daqui você pode comer o pão, mas você leva o pão, se o guarda te parar, você falou, autoridade, tá aqui a prova, eu não bebi, que foi cachaça com limão pepper. Eu falei que foi o pão brasileiro, né, o brasileiríssimo, enfim. Porque ele ficou, e eu fiz as duas, eu fiz a redução da cachaça e eu usei a cachaça no final, uma cachaça de ilhéus com 4 tons de madeira, bárbara cachaça, maravilhosa. E aí, só que ele ficou com gosto forte de cachaça. Eu falei, gente, você come um pão desse, sai, pega no bafômetro, você fala, então, a autoridade tá aqui, leva um pão para casa. A gente tem responsabilidade e a gente não sai por aí depois de beber, dirigindo. Né? De forma Temos alguma. Os nossos meios para não dirigirmos. Com certeza. Chefe Ana, me fala como está esse mercado de panificação no Brasil. Parece que as pessoas estão encarando de uma forma... ele está crescendo. Ele está prestigiado, né? Está crescendo demais. Se você hoje olhar as nossas megas padarias, é uma coisa muito engraçada. Olha aquela padaria mais bonita. Entra nela e aí analisa o que falta. Pão. A única coisa que não tem hoje é pão. Ela tem o italiano, agora o semi-italiano, desde o ano passado. Eu quase tive uma síncope quando eu vi. Eu falei, como semi-italiano não existe. Ou ele é italiano ou não é. Agora, mas virou modinha. Daqui a pouco passa. Então ela tem o integral, tem a ciabatta, que não a ciabatta original, que é, né, italiana chinelo, que eu falei, eu aqui já dei uma mudadinha e eu ponho azeite na minha formulação, que não vai, a original italiana não vai, é pão, fermento, água e sal, só. Então falta pão. Com isso começou os orgânicos, né? Eu trabalho com a Mirella, que é uma parceira, assim, a farinha tem um glúten muito, muito bom, porque eu dou aula de panificação. De 15 alunos, eu tenho metade são chefes ou pessoas que estão ali para colocar os pães nos seus locais de trabalho, nos seus restaurantes. A outra metade são pessoas de casa, simples, donas de casa. Tinha uma senhorinha num curso meu linda, uma gracinha, 80 anos, sovava um pão como ninguém, mas uma tampinha assim, uma gracinha. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a desenvolver as minhas formulações, comecei a fazer em casa, sovando na mão, para tirar o ponto véu, quer dizer, para a gente desenvolver o glúten qual a melhor farinha para eu sovar na mão que me dá um retorno mais rápido, que eu desenvolvo o glúten mais rápido, e asso no forno caseiro. Então eu faço francês, italiano, ciabatta, pão do Porto, pão de Puglia. Do jeito que qualquer um de nós pode fazer. Exatamente. Qual a diferença? O forno caseiro perde calor. Então eu não vou abrir as pestanas, aquela pestaninha crocante que a gente tem, né? Aquela casquinha. Isso no forno caseiro não vai acontecer. Então, assim, na minha página do Face, eu tenho vários pães. Os pães que eu tenho postados lá, um ou outro em evento, mas a grande maioria são de pães caseiros, feitos em forno caseiro. Põe uma placa refratária, põe um tijolo refratário, você consegue manter um calor maior, entendeu? Só que com isso está crescendo, então as pessoas estão buscando. A gente está voltando o padeiro, está esquecendo um pouco a pré-mistura.
né? Você está voltando à formulação de misturar a farinha, o fermento, a água. E as pessoas estão pedindo isso para o mercado. E com isso o mercado está respondendo. Os pães orgânicos, que a gente não tem, é um pão mais saudável, porque ele não tem os fermentos, os componentes, os pesticidas no seu cultivo do trigo, dos seus ingredientes. Você tem um pão já feito à mão e você tem mais pães, você tem os pães mais elaborados, né? Então, por exemplo, o cerveja preta com limão pepper é delicioso, o amora com cranberry é bárbaro. Nossa, que bacana. O limão siciliano com gengibre glaciado é um espetáculo. Quando você fala esses ingredientes todos, você usa isso na parte líquida? Por exemplo, que nem outro dia me mandaram um suco de uva, delicioso por sinal. Aí eu olhei para o suco, era para eu, Ana, vê o que você cria com isso. Aí eu dei um gole, tomei um pouco do suco, eu falei, isso vai virar um pão com uva passa. Sei. Com uva passa, porque geralmente a gente faz, o mais conhecido é o vinho com o figo seco, né? Eu falei, não, então vamos fazer o suco de uva com uva passa, vamos dar um passo abaixo, né? Não tem o teor alcoólico, a gente desce aqui. E ficou delicioso, ele ficou roxinho, com o sabor do suco. Então, se é grãos ou gengibre, ele entra no sólido, né? Hoje eu já mudei um pouco a esponja, porque pela produção, por ser coisa, né? O ano passado eu fui para um evento em Rio Claro, foram em 12 horas 40 quilos de pão. Puxa vida. Sorte que eu tinha uma maceira e um forno bom, eu fui para uma padaria lá, entendeu? Então eu fiz um evento, mas assim, então a gente muda um pouco a formulação para produção em grande escala, né? Em caso de evento. Mas em aula, nós vamos fazer bonitinho, a esponja, esperar, ter calma e paciência. Bom, nosso programa é muito rápido, né? Está muito chegando ao fim, né? Vamos Precisava ter falar mais... onde a gente encontra os pães da Ana. Ah, sim. A Ana vai passar para a gente agora o contato do Giuseppina. O grupo no Face, a Giuseppina Uma Magia na Cozinha. Nós temos o site que é www.confrariagiuseppina.com.br, que tem algumas receitinhas básicas, né, que a gente, assim, fez. São as fotos que mais fazem sucesso, assim, pessoal. Eu quero a receita. Eu tenho feito eventos, tem um parceiro que é o Sandro que entra, né, o Sandro Bianchini, que é um parceiro meu que entra na parte da gastronomia francesa, e eu entro com a italiana e a panificação. Um e-mail para contato? analucia.dandrea.com.br. Não, analucia.dandrea@gmail.com. Só .com, gmail é só .com, né? Isso. analucia.dandrea@gmail.com. Isso. Álvaro, chegamos ao final de mais um programa. Semana que vem tem mais, quarta-feira que vem tem mais. Para quem ainda não assistiu aos outros programas, nós temos aí no www.portaldofoodservice.com.br todos os programas à disposição dos teleinternautas. Nossos agradecimentos a Minas Gourmet, que é a nossa parceira aqui do programa, e onde tem a última edição saiu uma... De dezembro, né? Na de dezembro saiu uma matéria minha sobre Paraty. Temos que agradecer também a Escola de Artes Cênicas, que nos cede esse espaço para a gravação toda semana. A AB Uniformes, a Caldaglia e Associados, Isto é Brasil, Inove-RH, a Mistral e a nossa produção e direção, que é da FFW Propaganda, e o Ciro Benatti, né, que já está de volta. Tá voltando? Não chegou ainda? Não, ele chegou, mas ele não quis vir, ele mandou aquele adjunto, mas ele falou que na próxima semana estará aqui conosco para festejar 2013, afinal, né? Porque o Ciro está viajando desde 2012. De Natal, né? Ficou sem presente de Natal. A cesta enorme que nós compramos para ele, com um monte de Papai Noel, de chocolate e tal. Mas já derreteu, será que não? O chocolate, Papai Noel de chocolate derrete, está muito quente. Então tá bom. Até a próxima semana com mais um Chefes do Apetite. Saúde. Saúde. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor.
vai que vai buscar suas razões e seus desejos. Ache uma canção que te faça voar. Olá, teleinternauta. Estamos aqui com mais um programa Chefes do Apetite, o segundo bloco do programa, com o nosso cantor e compositor do tema de abertura do Chefes do Apetite, o André Marchiori, que veio nos dar mais uma palhinha. André, como hoje fecha o nosso ciclo aí de encontros, né? Nos encontramos por 4 semanas com as músicas. Gostaria de agradecer, sei o quanto é difícil para você que canta nos bares, nos botecos, aí nas noites, né? Deixar o compromisso para vir nos atender. Obrigado também pelo tema de abertura, está sendo bastante comentado, as pessoas estão gostando muito. E gostaria que você desse mais uma palhinha aqui, fechando o nosso programa de hoje do Chefes do Apetite. Beleza, eu fiz uma canção que é uma parceria minha com o Robson Nogueira, né? O Robinho, amigo meu. E já que eu fiz uma parceria minha e do Robinho, eu vou fazer uma que é minha e do meu amigo Sérgio, vulgo Cebão, que é um sambinha. Tá joia. Eu não sei se foi de dó que ela voltou, mas partiu como quem foge, como quem tá atrasado, sem saber que sobre este quarto chove. Chega sempre de repente, numa melodia triste. Ela me cerca, me escolta, me sufoque lentamente. Vai embora e eu sei que volta, como chuva de verão, passageira, me passa rasteira e me deixa no chão. Meu colchão virou poeira, preciso da sua mão. Vai chover, vai passar, isso tem que acontecer, e eu nada posso mudar. Vai ter sol, vai secar essa brisa no meu rosto, meus olhos precisam brilhar. Eu não sei se foi de dó que ela voltou, mas partiu como quem foge, como quem tá atrasado, sem saber que sobre este quarto chove. Chega sempre de repente, numa melodia triste. Ela me cerca, me escolta, me sufoque lentamente. Vai embora, eu sei que volta. Vai embora, eu sei que volta. Vai embora, eu sei que volta. Lindo demais, né? Obrigado, teleinternauta. Obrigado, André Marchiori. Valeu, meu amigo. Que possamos todos ir com fé nesse novo ano que se inicia, né? Estamos há poucos dias aí, já do ano novo, que possamos todos conquistar
os nossos sonhos e aquilo que necessitamos. Até o próximo programa com mais um Chefes do Apetite em www.portaldofoodservice.com.br. Vai que vai com fé, os seus pés já estão na estrada. O mundo agora é sua casa e a liberdade o seu amor. Vai que vai buscar suas razões.